Bem, essa é a terceira mensagem dentro desse tema e o título da mensagem é Aprenda a Orar com Jesus ou Aprendendo a Orar com Jesus. Nós já vimos anteriormente que a oração do Pai Nosso está inserida no contexto de Mateus dentro de um conjunto de ensinos que o Senhor vinha fazendo sobre a oração, e é neste contexto então que ele insere, que ele então nos ensina a orar, como acabamos de ler há pouco. É exatamente por isso que nós podemos dizer que com Jesus nós aprendemos primeiro, isso já foi visto, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Em segundo lugar, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus. Também, em terceiro lugar, aprendemos que a glória de Deus e os interesses do reino devem ter prioridade em nossas orações. Já vimos que isso fica bem caracterizado nos três primeiros pedidos que visam a glória de Deus, e são eles: santificado seja o teu nome. O segundo: venha o teu reino. E hoje nós vamos ver o terceiro. O terceiro pedido é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante o fato de que tenhamos que pedir que a vontade de Deus seja feita aqui, da mesma forma como ela é feita nos céus. Ao que tudo indica, pela palavra que acabamos de ler, não há nenhuma restrição para que a vontade de Deus seja realizada no céu. Mas aqui a vontade dele depende das nossas orações. Senão, ele não teria ensinado que nós orássemos pedindo que a vontade dele seja feita da mesma forma que ela é feita no céu. Deus tem planos que ele deseja realizar. O Salmo 33 diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Em outras palavras, são imutáveis. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus sabe o que quer e Ele sabe o que Ele deseja realizar, o que Ele tem em mente. Então, aquilo que Ele planejou para sempre. E aquilo que Ele tem no coração dele é para todas as gerações, porque Deus não muda. Em Hebreus nós lemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre ou eternamente. Deus tem planos para nós, seu povo. Isaías 45 diz: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. É interessante, eu estava pensando há pouco num texto semelhante a este, que é o Salmo 139, e neste Salmo, lá no versículo de número 17, diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Pensamentos de Deus a meu respeito, pensamentos de Deus a seu respeito.
aquilo que Ele tem desejado e querido realizar em minha vida e na sua vida. Então Deus tem planos, tem propósitos, esses propósitos duram para sempre, esses propósitos são para todas as gerações, e Ele tem planos também para mim e para você individualmente. Nós podemos ver nas Escrituras o plano de Deus para a descendência de Abraão. Foi anunciado quando este não tinha nem sequer um filho. E Gênesis 15 e 12 são alguns slides. O primeiro diz assim: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes, talvez para mostrar a aflição pela qual a sua descendência haveria de passar até que ela estivesse onde Deus havia prometido que ela estaria. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então Abraão teve aquela sensação do que seria esse período, que duraria 400 anos, mas vejam como que Deus permitiu que ele vivesse intensamente essa experiência, narrada no verso 12. O próximo slide diz: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Em outras palavras, essas coisas não vão acontecer no seu tempo. O terceiro slide. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. O próximo slide, verso 19: a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Muito bem, 4 séculos depois, a palavra de Deus se cumpriu. Israel se tornou escravo no Egito debaixo de um jugo que veio a ser infernal. Êxodo 1:8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: veja, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Próximo slide, verso 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Próximo slide, verso 13. E os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão, exatamente como Deus havia descrito a Abraão. A opressão foi tão grande que todo
o povo clamou a Deus. Êxodo 2, 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Vejam o que diz o texto: os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Seria o caso de perguntar: por que o povo teve que sofrer tanto? O povo chegou a um estado de opressão, no qual se viu na contingência de orar e de clamar, não como quem clama assim, como quem não quer, mas como alguém que está sofrendo, que está padecendo e que clama a Deus, querendo realmente que Deus faça alguma coisa. Eu tenho aprendido que a oração que Deus responde é aquela que você pede com todo o seu coração, é aquela que realmente passa pela sua alma, pelo seu mais íntimo do seu ser. A oração da boca para fora, ela não passa de reza, e Deus não ouve as orações que não partem do coração. Eu tenho que me policiar muito, porque a gente ora o tempo todo e a oração se torna algo se torna parte da nossa vida, e eu tenho que me policiar para que eu não ore assim por orar, mas que eu ore com o coração. E eu tenho querido, e Deus sabe disso, que cada oração minha não sejam meras palavras, não sejam vãs repetições. Mas os israelitas estavam sofrendo, estavam realmente debaixo de grande opressão. Eles clamaram e o clamor deles chegou aos céus. Então Deus ouviu a oração. Êxodo 2, 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. É interessante essa expressão, lembrou-se. Será que Deus tinha esquecido? E quando eles clamaram, ele se lembrou? Deus sabia exatamente qual seria o momento dele agir. Mas para que ele pudesse agir, foi necessário que o povo clamasse. Porque Deus age aqui na terra à medida em que nós oramos, pelas razões que nós vamos ver ainda. O texto diz: Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Não é que ele não estivesse vendo, mas significa que é o momento dele agir, é o momento em que ele vai realmente mover o que é necessário mover para que as coisas aconteçam exatamente como ele planejou, como ele previu. Deus ouviu a oração do seu povo e levantou Moisés para libertá-lo. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los. E também é uma linguagem figurada para mostrar que Deus vai agir exatamente onde precisa e da forma como é necessário. Eu não creio que Deus tenha que descer do céu para agir. Vocês estão lembrados que uma das curas que Jesus realizou, alguém disse para ele: Senhor, eu não sou digno de receber-te em minha casa, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: nunca vi fé igual. E vai, porque a tua fé te salvou. E ele foi, e o servo dele foi curado. Ele chegou em casa e perguntou: que hora que aconteceu a cura?
Eram 7 horas da noite, exatamente o horário em que ele havia dito isso, e Jesus disse: vai, porque o problema já está resolvido. Mas é uma forma de dizer que Deus interferiu. Então, quando diz que Deus desceu, e Deus disse que desceu, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. O outro slide, verso 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Agora por quê? Agora o povo clamou, e o clamor chegou. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, o que queremos com esses textos é mostrar que Deus age, primeiro em função dos seus planos, age na época certa, do modo certo, mas Ele requer que nós oremos. E Ele age a partir da oração. Deus, 800 anos depois, por ter pecado contra o Senhor, Israel foi levado cativo para a Babilônia. O povo entrou na terra prometida e mais tarde pecou, desviou-se do Senhor e foi levado para a Babilônia. Então o Senhor falou dos seus planos de libertar o povo após 70 anos de cativeiro. Jeremias 29. Então ele diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para o seu povo. No caso aqui, ele havia planejado que o povo ia para o cativeiro, porque era necessário para que o povo fosse expurgado de todos os males. Expurgado como? Através de quebrantamento, através do sofrimento, através de uma série de situações que ele enfrentaria no cativeiro. Ele seria livre de todas as coisas que Deus queria que ele ficasse livre delas. Então, ele disse: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Deus não tem planos de causar dano a nenhum de nós. Isso não está nos planos de Deus. Planos para dar-lhes esperança e um futuro. Muitas vezes esse caminho passa por situações difíceis que eu e você temos que passar. Mas o plano é nos levar para um lugar espaçoso, onde há fartura, onde há prosperidade, onde há esperança e onde há um futuro. Jeremias profetizou que Deus executaria seus planos quando o povo clamasse a Ele. É o mesmo texto, veja o verso 12 agora. Então vocês clamarão a mim. Vai chegar um tempo, vocês se apartaram de mim, se afastaram de mim, mas depois de 70 anos de cativeiro, vai chegar um momento que vocês vão cair em si e vocês vão clamar a mim. Então clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Ia chegar um momento em que essa busca seria intensa. Eu não sei por que vocês não cantam melhor um canto que nós cantamos aqui. Eu te busco, eu te busco com todo o meu coração. Não sei como é que é exatamente, mas o fato, eu gosto demais desse canto. E a primeira vez que eu ouvi, eu fui lá no céu e voltei. Cada um tem uma experiência, mas foi muito boa a experiência que eu tive. Mas é preciso que nós clamemos com sinceridade, com todo o nosso coração. Eu não tenho nenhuma dúvida que a oração sincera, a oração autêntica, que parte de um coração quebrantado, Deus vai ouvir. Não tenho nenhuma dúvida disso. O texto diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. O povo não fazia isso, não estava buscando a Deus, estava buscando outros deuses. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Em outras palavras, eu vou deixar que vocês me encontrem, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, ou restaurarei a sorte de vocês. Esse trecho é fantástico, porque ele tem muito ensino que poderíamos ainda trabalhar aqui, mas não vamos fazer isso agora. O que aconteceu? Isaías profetizou isso quando o povo estava sendo levado para Babilônia. Passaram-se 70 anos. Daniel está no cativeiro, e ele lê o profeta Isaías, e ele entende que o tempo já tinha passado, já tinham se passado 70 anos, e ele entende que é hora de orar para que Deus cumpra a promessa que ele fez. Parece estranho que tenhamos que orar para que Deus cumpra o que prometeu, mas é isso que a Bíblia ensina. Então, Daniel 9:2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, e as Escrituras do profeta Jeremias, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Em outras palavras, ele se humilhou diante de Deus, e ele orou a Deus. Se você ler a oração dele, que eu não vou ler, ele diz: orei ao Senhor o meu Deus e confessei. Ele confessa o pecado da sua nação. Ele diz onde foi que o povo transgrediu, onde foi que o povo errou, e dizendo que Deus era justo ter feito tudo que fez. E ele então clama que Deus tenha misericórdia, e que Deus age, que Deus intervenha, e que Deus restaure a situação do povo. E Deus ouviu a oração dele. Não foi o único que orou, não. Outros que estavam na mesma situação oraram. As coisas acontecem dessa forma e dessa maneira, porque Deus, depois de criar o homem, entregou ao homem o governo da terra. Aqui está a explicação que já demos em outras ocasiões, damos mais uma vez. Salmo 115: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Ele fez isso logo depois que criou o homem. Ele deu ao homem o governo da terra. Ele disse que ele deveria se multiplicar e deveria dominar a terra. Quando o homem pecou, ele saiu debaixo do governo de Deus e entrou debaixo do governo do diabo. E aí o diabo passou a ter direito sobre as coisas desse mundo, não porque Deus deu a ele esse direito, mas porque Deus deu ao homem. Quando o homem não tem Deus sob seu governo,
Quando o homem não está sob o governo de Deus, ele está fora do governo de Deus e sujeito ao governo do inimigo. Mas porque o homem recebeu de Deus o governo da terra, cabe ao homem pedir a Deus que intervenha na terra. Deus é gentil e Ele não interfere na minha vida e na sua vida, a menos que eu peça a Deus. Eu quero a interferência do Senhor na minha vida. Se você tem uma casa e você dá essa casa de mão beijada para alguém, você não tem o direito de entrar lá, tem? Eu dei, eu posso entrar a hora que eu quero, é assim? Não, você deu, acabou. Você só pode entrar lá se você for convidado. É verdade ou não é? Então, Deus se move na terra por meio da oração. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ezequiel profetizou em nome do Senhor, dizendo, Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano Senhor. O que Deus está dizendo aqui? O povo havia pecado de maneira muito grande, e Deus, na sua justiça, deveria realmente julgar esse povo e deveria vir com as suas sentenças de juízo sobre ele. Por isso que ele diz: derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Não foi a única ocasião que algo semelhante aconteceu. No deserto, enquanto o povo estava caminhando rumo à terra prometida, o povo pisou na bola muitas vezes, e se não fosse a intercessão de Moisés, o povo seria totalmente destruído. Deus chegou a dizer isso mais de uma vez para Moisés, e Moisés intercedeu pelo povo, intercedeu pelo seu próprio irmão, porque Deus ficou irado com Arão, mas ele disse que intercedeu, e ele disse que esteve no monte com o Senhor 40 dias, e durante esses 40 dias ele esteve ali em oração também, na presença de Deus. Então, ele disse que Deus, ouviu o clamor dele e não fez. Em outras ocasiões em que o povo voltou a pisar na bola, ele e Arão clamaram, intercederam pelo povo, muitos vieram a perecer, mas Deus não destruiu o povo todo por causa da interferência em oração. E aqui Deus disse: olha, não achei uma pessoa que se colocasse na brecha, não achei uma só pessoa que orasse, não achei nenhuma pessoa que tomasse para si a responsabilidade de interceder por esse povo. Então eu vou agir como eu tenho que agir. O povo errou, o povo pecou, mas não há quem clame por ele. Eu creio que isso está escrito aqui exatamente para que entendamos que realmente a intercessão faz toda a diferença. Nós vamos para um final de semana Vida Vitoriosa, dentro de 15 dias, se Deus quiser, essa hora a gente já deve estar de volta, com a graça e a permissão dele. Mas nós que vamos lá para ministrar, e os que vão lá pela primeira vez para receber, nós precisamos da cobertura de oração de vocês, porque
não podemos fazer a obra de Deus sem a cobertura de vocês. E é por isso que a intercessão é muito importante, por isso que o sustento em oração é muito importante. Bem, então, Deus disse que não achou que um intercessor. Deus pode fazer o que quiser e quando quiser, mas como já dissemos antes, Deus não entra numa casa sem ser convidado. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A versão antiga: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É interessante que Deus bate a porta. São palavras do Senhor Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com você. Mas ele não invade. O inimigo invade. O inimigo toma aquele que dá a brecha, dá espaço através do pecado. Ele vem, ele entra, ele arromba e ele assola. Deus não faz isso não. Deus só entra se ele for convidado. Jesus disse que o inimigo é ladrão e ele é salteador. Ele vem ele pula o muro, ele arromba, Por isso que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio como todo homem vem ao mundo, ele veio como homem, para que pudesse então ministrar aos homens. E ele disse: eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus pode fazer o que quiser, mas ele não entra sem ser convidado. Isso para efeito de salvação, para efeito de todas as demais coisas que eu queira que ele faça na minha vida. Deus não invade a vida de ninguém. Veja o que Jesus diz, está registrado em Lucas 13. Alguém pode dizer: puxa, por que ele não fez? Por que ele não agiu? Jesus está num lugar alto, ele tem uma visão completa de Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus chora ao olhar para Jerusalém, condoído daquele povo, daquela gente que ele amava e por quem veio a dar a sua vida. Mas o povo não estava nem aí para ele. Alguns poucos creram nele, alguns poucos se converteram, comparado com a grande multidão. Mas a cidade como um todo rejeitou o Senhor Jesus, tanto assim que o levou à cruz. Agora, por que Jesus não pode fazer por Jerusalém o que ele sempre quis? Quantas vezes eu quis? E ele mesmo responde: mas vocês não quiseram. Eu quero, mas você não quer. Não basta Deus querer, é preciso que nós queiramos. Isso acontece assim porque os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus se move
na terra e em nossas vidas, sobretudo através da oração. E a oração que Deus ouve é a oração que é feita de acordo com a sua vontade. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. O texto é claro em dizer que a oração que Deus ouve é a oração que corresponde ao desejo do coração de Deus. Algumas pessoas perguntam: eu devo orar por fulano para ele ser salvo? O que a Bíblia diz? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você não precisa perguntar isso para Deus, ele já disse. Quando eu oro de acordo com a palavra de Deus, eu não tenho que ficar preocupado se é da vontade dele. Está lá na palavra, então eu posso orar. Mas a oração que não tem base na palavra, a oração que tem motivos que não são legítimos. Tem gente que fica muito preocupada: se fulano, ele não gosta de mim, se ele estiver orando contra mim. Isso não existe. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, diz a palavra do Senhor. Contra Israel não vale encantamento. Contra o povo de Deus, se você está andando com o pé no chinelo, está em comunhão com Deus, não vale nenhum trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de nada. Agora, se você está comprometido com o pecado, aí eu já não digo a mesma coisa não. Porque o pecado abre espaço para o mal entrar na sua vida. O inimigo só entra e só tem direito de fazer o que ele gosta de fazer se houver espaço para ele. Bom, então nós dissemos que a oração que Deus ouve é que é feita de acordo com a sua vontade. Então é importante que nós conheçamos a vontade de Deus. Por isso é importante, então, saber a vontade. Como é que eu faço isso? Nós devemos pedir que Deus revele a sua vontade, principalmente através da sua palavra. Que eu me lembre de algum texto, ou que ele me leve a algum texto da sua palavra que fale sobre esse assunto. Eu posso, no mínimo, procurar numa chave bíblica, uma palavra, e posso saber tudo que a Bíblia diz sobre aquela palavra. Mas João 15:7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Por quê? Porque se a gente permanece em Jesus, em comunhão com Ele, e a palavra dele, estamos andando de acordo com a palavra dele, o que eu vou pedir será sempre de acordo com a palavra dele, eu vou receber. Não há mistério. É porque eu estou pedindo de acordo com a palavra dele. Mas também podemos pedir que ele revele a sua vontade através do testemunho do Espírito. João 16, Jesus disse: mas quando o Espírito da verdade vier, e ele já veio, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito de Deus traz luz, traz entendimento, traz discernimento entre o certo e o errado. A Bíblia fala que seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. E o que é a paz como árbitro? É a paz como juiz. Se eu tenho paz numa determinada questão, eu vou em frente. Mas se eu tenho inquietação, tem alguma coisa que não está legal.
O Espírito de Deus não contraria nunca a palavra de Deus. O Espírito de Deus nunca dá uma direção diferente da palavra de Deus. Ele confirma a palavra, ele testifica da verdade. Mas há momentos em que fazer a vontade do Senhor pode trazer grande conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Jesus sabia qual era a vontade de Deus para ele. Jesus sempre soube que viera para dar a sua vida por nós na cruz. Por isso, as Escrituras têm vários textos. Eu tenho aqui, vocês não vão lá, nem vai ser projetado aqui. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, 31 a 32, Jesus falou disso. Depois ele voltou a falar no capítulo 9, verso 31. Depois no capítulo 10, 32 a 34, ele fala do que ia acontecer com ele. Todavia, na hora mesmo em que Jesus estava para ser preso, humilhado, vilipendiado, cuspido, e tudo aquilo que eles fizeram com ele, Jesus experimentou um conflito entre a sua vontade e a vontade de Deus. Por isso que ele no Getsemane, Marcos 14, 36, ele orava e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Se dependesse da vontade humana de Jesus, ele não queria ir na cruz. Mas ele não veio com esse propósito, veio. Ele sabia disso, sabia. Ele não se dispôs a isso, se dispôs. Mas não esqueçamos que ele estava vivendo o que eu e você vivemos na carne. Eu posso dizer muito bem: olha, eu não tenho medo de morrer por Jesus. Tá, mas quando chegar na hora, como é que eu vou reagir? Será que eu vou ter medo? Será que eu vou tremer nas bases? Como é que vai ser? Não sei. O texto diz que Jesus teve pavor, começou a sentir angústia, pavor e angústia, e tem outros termos que descrevem a tristeza, uma tristeza até a morte que Jesus enfrentou ali. Então ele clamou: Pai, tu te é possível, afasta de mim este cálice. Mas ele diz: contudo, não seja o que eu quero, não seja o que o homem Jesus quer, não seja o que eu desejo como homem, mas sim o que tu queres. Ele orou assim 3 vezes consecutivas. Jesus teve, nós também temos a liberdade de expor toda a nossa vontade. Senhor, o que eu quero é isso. Não tem nenhum problema, pode dizer o que você quer. Mas você pode e deve dizer também: mas Deus, eu quero sobretudo a tua vontade, seja ela qual for. Se você pode orar assim, né? Também se orar também não vai fazer diferença, porque Deus não vai ouvir aquilo que não é de acordo com a sua vontade. Então, nós devemos ter a disposição de nos rendermos como Jesus rendeu. Quando fazemos isso, o conflito cessa, o Senhor fica livre para dar resposta à nossa oração. No caso de Jesus, você não vê registro de nenhuma resposta de Deus. O que houve no final foi uma entrega sem reservas. Tá bom, Senhor, eu sei que é isso mesmo e pronto. E foi, acabou. Deus não precisou falar mais nada. Ele chegou a um ponto que não é isso que Deus quer mesmo e pronto, não tem para onde correr, aceitou, acabou o conflito e foi para a cruz. Se eu tiver dúvidas quanto à vontade de Deus, eu posso orar como Jesus orou: seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Mas nem sempre se faz assim. Muitos têm se comportado como se Deus fosse um mero empregado seu. Há pessoas que vivem dando ordens a Deus, como se Ele fosse um serviçal à minha disposição e eu fosse o Senhor dele. Totalmente contrário aos planos da Bíblia, ao que a Bíblia ensina. Há pessoas que pensam que Deus tem que atender todas as suas necessidades, aos seus caprichos, aos seus anseios. Mas não é assim. Bem, vamos concluir. Com Jesus aprendemos que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Segundo, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus. Terceiro, que a glória de Deus e os interesses do reino devem ter prioridade em nossas orações. Isso fica claro porque os 3 primeiros pedidos visam a glória de Deus e os interesses do reino. O primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. O segundo pedido: venha o teu reino. E terceiro: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu deixo com vocês essas 2 perguntas. Como têm sido as nossas orações? Elas obedecem às prioridades de Deus? Eu realmente estou buscando a santificação do nome do Senhor. Estou querendo que venha o reino dele na minha vida e sobre toda a terra. E eu quero que a vontade dele seja feita da mesma forma como ela é feita no céu, ou eu quero que Deus faça o que eu quero, ou que eu estou gastando meu tempo para orar em função de coisas que eu quero e preciso. Eu não estou dizendo que você não possa orar colocando coisas que você quer e precisa, mas na oração de Jesus ensinou, as prioridades são voltadas para a glória e os interesses do reino de Deus. Amém? Amém.